E aí, Wagner? Tudo bem? Tudo bem? Tudo Coisa, ótimo, graças a Deus. coisas da internet, né? De vez em quando a gente tem dá um entravezinho, a gente tem umas dificuldades, coisa do ao vivo. Coisa do ao vivo, né? Verdade, verdade, faz parte, né? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tô aqui já batendo papo, já temos 21 pessoas aí na sala, Vanusa acabou de entrar. Dá 5 minutinhos aí de tolerância aí pro pessoal ir Pro chegando. pessoal, né? É isso, e aí a gente dá início. Enquanto isso, pessoal, eu vou pedir para que vocês, aquelas instruções de início de live, né? Pedir para que vocês cliquem aí no aviãozinho, compartilhem a live com os amigos, e dentro do possível, aí, se o conteúdo estiver agradando, pedir para ir clicando aí no coraçãozinho que tem na parte inferior. Acho que isso é importante aí para gente ir acompanhando se vocês estão gostando do conteúdo. Beleza? Acho que o Wagner deu uma travadinha. Boa tarde, Juliana, Jeff, o Wagner caiu. Vou tentar convidá-lo novamente. Boa tarde, Márcio. Flávio entrou agora. Maurício do Secov. Tudo bem, Maurício? Quanto tempo, meu amigo? Legal. O Wagner acho que teve um probleminha, ele caiu aí na conexão. Esperar ele voltar. Assim que ele voltar, a gente adiciona ele na live e vamos dar início aí ao nosso bate-papo. Nosso tema hoje, né, como economizar na gestão com fornecedores através da supply. O Wagner disse que está aí, então vamos chamá-lo novamente. Agora vai, hein? É Agora isso vai. aí. É o que eu estava falando, coisas da internet, coisas do ao vivo, isso acontece nas Só melhores. sabe quem faz ao vivo, né? Como diria o Faustão, né? Isso acontece. Mas é isso, vamos. Legal. Isso, o Wagner. 5h36. A Acho que gente agora hoje. é isso. É isso, né? Vamos começando, o pessoal vai chegando. Lembrando aí para os que já estão na sala que compartilhem aí no aviãozinho. Hoje o nosso tema é como economizar na gestão com fornecedores através da supply. Eu sou Edgar Pochetti, sou gerente geral na unidade de gestão de condomínios Clube Corporate, a nível nacional. Já atuo no mercado imobiliário há 17 anos, né? Essa live é a 35ª da APSA. Esse foi um movimento que nós demos início logo no início da pandemia, né? De usar esse canal, essa forma de contato com os nossos clientes, com os nossos parceiros. E então essa é a 35ª, ao todo mais de 30 mil visualizações, ou seja, um público extremamente Bem, grande. E aí eu sim. queria mais uma vez agradecer a todos que estão aqui hoje nos acompanhando, a todos que de alguma forma assistiram aos nossos conteúdos. Para nós isso é muito importante, né? Poder compartilhar, trocar essas experiências aí que a gente tem, que a gente tem com o mercado. Hoje a gente vai falar um pouquinho de fornecedor, de compras, de como isso pode ajudar na gestão dos condomínios. Então, os síndicos, os administradores e os fornecedores que nos assistem, tenho certeza que vão gostar desse conteúdo, porque acho que é uma forma, né? Supply é uma ferramenta, Wagner vai falar um pouquinho, mas é uma ferramenta que certamente vai ajudar todo esse processo, a toda essa cadeia. Então, e fornecedor, essa questão de compras sempre foi um momento muito delicado, né? Nos meus contatos com os síndicos, com os clientes,
A gente sempre escuta da dificuldade de se localizar fornecedor, de ter uma cotação, de ter principalmente uma relação de fornecedores que sejam corretos, né, coerentes, que façam bom serviço e que principalmente que você tenha como avaliar uma indicação de um outro síndico, que acho que é o mais, legal. Quando você contrata no escuro, você não sabe se as coisas vão acontecer ou não. Agora, quando um outro síndico lhe dá um depoimento, avalia aquela empresa que o serviço foi bem feito, certamente as coisas acontecem de uma forma mais tranquila, né? E para isso, para falar um pouquinho, para contar um pouquinho de como isso pode ajudar, a gente convidou o Wagner Andrade, é fundador e CEO da Supply. Então, Wagner, vou passar a bola para você se apresentar, falar um pouquinho, e aí a gente começa com as perguntas, cara. Obrigado, seja bem-vindo aí com você. Obrigadão, Edgar. Vamos lá, então eu sou o fundador da Supply, sou CEO aqui da empresa também. A Supply já nasce, de certa forma, com muitas expectativas no mercado, né? A gente começou vindo de um movimento com a minha anterior empresa, que é a Partiu Vantagens, que a gente já atua há muitos anos nesse mercado, e a partir dali a gente começou a entender muita coisa boa para levar uma solução para o mercado, outra solução para o mercado imobiliário. Então, hoje eu já tenho aí 15 anos, um pouco de experiência no mercado como um todo, já trabalhei em grandes empresas, já morei fora, fiz mestrado, várias coisas boas aconteceram na vida, mas a gente, o nível de empolgação que hoje estamos aqui, nossa equipe como um todo, o time com a Supply, é um outro, diríamos que em outro patamar. A gente está muito empolgado e acho que a gente vai fazer um ótimo projeto aí 2020, 2021. Pô, legal. Isso é importante, né, o Wagner? E assim, conta um pouquinho pra gente, né? Como é que surgiu a Supply, né? O que fez você acordar um dia e hoje vou construir uma plataforma que vai atender síndico, que vai ser um ótimo canal aí para os fornecedores atingirem seus clientes. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Acordar um dia que foi ótimo, né? Um dia eu acordei, esse é o estalo, né? Mas vamos lá. Assim, basicamente, empreendedores aí que estiverem às vezes acompanhando também vai observar o seguinte: você não tem uma ideia assim, aquela lâmpada mágica do dia e fala, nossa, agora vai virar o Uber na semana seguinte. É basicamente uma construção de ideias, né? Você vai vivenciando várias situações da sua vida, vai vivenciando outras experiências e aquilo vai formando, você tem uma ideia e aquilo vai formando mais coisas na sua cabeça. Então, especificamente da Supply, em 2015 eu fundei a Partiu, que é uma empresa que cria e gerencia clubes de vantagens para empresas no geral, né? Então, hoje a Partiu, ela já atua, nós estamos em Rio de Janeiro, São Paulo e outros 4 estados, e nós estamos indo para outros próximos mais 3 estados até o final do ano. E o nosso segmento de atuação core é muito focado no segmento de atuação de administradores de imóveis e imobiliárias, né? Então, a gente, basicamente, nos últimos 3 anos e meio, desde final de 2016 para cá, a gente focou nosso cenário de atuação para entender esse mercado e contribuir para esse mercado. E a partir dali, depois passado uns 2 anos, eu diria para você, mais ou menos 2018, Edgar, final de 2018, eu comecei a ser cobrado, entre aspas, dos nossos clientes, graças a Deus a Partiu já estabelecida no mercado, e assim, com muitos players grandes, inclusive a APSA e vários outros administradores do mercado. Hoje a Partiu tem um pouco mais de 90 administradores do mercado no Brasil, né, que são clientes da nossa empresa, e a gente começou a pensar o seguinte: poxa, peraí, era muito comum eu ser questionado, poxa, mas eu quero algum benefício para o síndico também, eu quero benefício não só para o morador, né, que é a nossa atividade da Partiu lá, mas sim como é que funciona isso, como é que a gente poderia dar desconto, por exemplo, como é que a gente unificaria algumas demandas. O passo 2 foi uma coisa que eu nunca entendi muito bem, eu acho que faltou ferramenta na história, mas é uma coisa seguinte: como que uma APSA ou outras grandes administradoras do Rio de Janeiro, Massivo, ML, Memodata, são todas relevantes, né? E a gente percebe o seguinte: por que não unificar, às vezes, a demanda quando você tem um poder de barganha bom, né? De centralizar, ou seja, eu posso botar para 20, 30 condomínios de uma vez, né? E a gente começou a desenhar esse cenário e falou: peraí,
tem um espaço bacana para uma plataforma aqui e com mais uma plataforma com uma experiência do início ao fim, assim, desde a parte de cotação até a parte de pagamentos, ou seja, tentar automatizar todo esse processo. Então, responder a pergunta em uma linha, não existe o acordar de manhã, mas existe uma construção que a gente foi e colocou bastante energia para tornar realidade agora em agosto, junto com a APS. Legal, legal. Isso a APS, inclusive, utiliza, né, essa questão do partiu, e aí agora com a Supply também, sem dúvida nenhuma, é uma trajetória que vai dar certo, que vai ser um sucesso, né? Então, a APS, ela foi abordada por algumas ou diversas plataformas, né, nesse segmento, por conta do volume dos nossos clientes, né? Então, e a gente decidiu, né, ter a Supply, estar com a Supply, apostar nessa solução como uma parceira de negócios. E aí eu queria saber, na tua opinião, né, qual é o diferencial, né, o que despertou essa atenção para a maior, né, se não uma das maiores administradoras do país em gestão de propriedade, tá com a Supply para caminhar essa questão de compras para os nossos clientes? A gente considera um tripé, uma estratégia que a gente, de novo, conhecendo bastante o mercado, esse é o primeiro passo, a gente já não começou agora, a gente já conhece e é focado nesse mercado, com um pouco de network nesse mercado, e a gente começou a entender as dores dos três lados. Por que três lados? A gente está fazendo uma plataforma que unifica, de um lado, o síndico, de um lado, o fornecedor, e o outro, a administradora. Então, assim, e a gente aposta num tripé. Esse tripé, primeiro, é um conceito de cotação automática, ou seja, existem até outras plataformas que fazem um trabalho muito bem feito, tá? Assim, se você observa outras plataformas ligadas ao mercado, que você coloca ali a demanda e dali retorna para você uma cotação, fornecedores entram em contato, e boas plataformas, boas empresas nesse segmento, nesse sentido, só que a gente vem para um caminho bem diferente, assim, a gente não aposta nesse modelo de cotação por si só, a não ser serviços mais, digamos assim, bem específicos, como obra e tal, que é difícil você automatizar uma situação dessa. Mas a gente aposta muito mais, a gente faz uma analogia com Booking.com. Então, a gente se posiciona como um Booking.com do síndico, onde você coloca ali a demanda, você, vou para São Paulo, coloca quantos dias e tal, e ele já te dá uma série de hotéis, pousados, com avaliações. No nosso caso, que é a mesma coisa. O tripé são cotação automática, ou seja, na hora que ele já coloca os inputs dele, ele já tem as opções ali para contratar, contrata na hora, então a gente quer que o síndico perca 2 minutos para contratar um serviço, cada dia mais corrido, né? O segundo passo é o conceito do leilão. Então, a unificação dessa demanda e foi um dos modos que deu mais trabalho do ponto de vista de desenvolvimento, altamente complexo. A gente costumou fazer o leilão para ficar bem feito, né, um conceito de leilão reverso. E do outro lado, a automação de pagamento. Assim, de novo, mais do ponto de vista até para uma administradora. O síndico, ele aprova com meia dúzia de cliques, então o fornecedor prestou o serviço, vai lá, ele avalia e aprova, então aquele negócio de nota fiscal, assina nota fiscal, manda malote, a gente está, digamos, automatizando esse processo, você não precisa de estar cuidando disso, isso passa a ser um meio bem mais digital. E do ponto de vista para a administradora, você reduz a necessidade de back-office, do ponto de vista de ela tem que fazer várias conferências, digitalização de notas, etc. E a gente faz isso, mais ela já vem prontinho, já vem bonito para ela chegar e dar o ok ou se tiver alguma dúvida. E principalmente, para concluir, para o fornecedor, a gente pensou muito nele do ponto de vista, se eu for fornecedor de algum serviço de síndico, ele tem sempre uma dificuldade muito grande de bater na porta. Não tem uma lista disponível que eu vou na internet e pego uma lista de 50 mil condomínios com nome e telefone. Isso não existe. Então, o nosso passo o pessoal vai lá no porteiro, deixa o folder, vai, conversa com um, conversa com outro. E nós posicionamos se plugue a nós, que a gente vai levar vocês para milhares de condomínios. Hoje a gente já tem entrado em muitas administradoras, a primeira vai ser a APSA, e a gente hoje, até conversando com o Francisco, é uma pena, não sei se ele está aqui, mas assim, a gente vai acabar de lançar, vai implementar também na Lounge, em breve. Então, tem a empresa como um todo e vários outros contatos e várias outras empresas que a gente tende a virar. Então, como fornecedor, se plugue se plugue a Supply, a gente quer te levar para milhares de condomínios e às vezes, em uma tacada, do ponto de vista de leilão, você pode fechar 20, 30 condomínios de uma vez só. Esse é o intuito.
Legal, legal. É bom essa questão do leilão, a gente certamente vai falar disso um pouquinho mais na frente, né? Porque é um tema muito interessante, não tenho dúvida, e que tem um impacto tanto para o fornecedor, como você falou, porque ele consegue adquirir um lote, mas para os condomínios também em função do custo. Mas vamos deixar esse para o final, ou mais um pouquinho mais para frente, né? Então, é legal ouvir isso que você explicou, mas assim, acho que tanto para o síndico quanto para a administradora, né, quanto para o fornecedor, a questão é principal, né? Tem algum custo, ou seja, o síndico para usar a supply ou o fornecedor para estar plugado na supply, ele tem algum custo, ele tem que ter alguma mensalidade, alguma coisa? Como é que funciona? Ótima pergunta. R$ 0 para os síndico, para o condomínio, R$ 0 para a administradora. O fornecedor, a gente tem um plano R$ 0, ele também não paga do ponto de vista de mensalidade, etc. O que a gente tem, o modelo de negócio é um custo da transação similar a um Uber da vida, um iFood ou algum outras plataformas nesse sentido. Então, pensa lá quando você faz um pedido de uma pizza, ou até um book.com que a gente deu exemplo aqui, ele tem um feezinho sobre aquela transação quando ele te leva um cliente, né? Então, a gente não cobra nada do fornecedor, é gratuito para ele acessar a plataforma, e pelo contrário, a gente tem algumas possibilidades, ele tem alguns planos pagos, caso ele queira, para colocá-lo mais em evidência, alguma situação nesse sentido, mas no primeiro momento, se ele quiser gostar da plataforma, é gratuito, vai continuar sendo, e o nosso maior objetivo é tornar ele relevante e levar a venda para esse fornecedor. Ou seja, o nosso intuito é cada vez aproximá-lo dele e ser uma ferramenta, né? Ferramenta de venda onde ele pode, assim como um iFood hoje, ele te pluga, um restaurante pluga no iFood para aumentar seus deliveries, nosso conceito é o mesmo para fornecedores de condomínios para que possa aumentar suas vendas. Esse é o conceito. E uma coisa aí, uma curiosidade, o Wagner, e para o síndico, né? Assim, acredito que no portal dele, né, no acesso dele, ele consegue ter um histórico dessas cotações, então ele consegue também, ou não, eles, os fornecedores, né, acompanhar todo esse processo. Você tocou num ponto assim, que é muito, muito, muito bacana já. É um dos principais objetivos, e assim, parabenizo até a diretoria da APSA. Cada dia mais o objetivo é mostrar transparência, né? Assim, existe esse conceito no mercado, você trabalha em condomínio, quantos anos, Edgar? Você está com 48 anos? Quantos anos você está? 17 anos, 17 anos. É o tempo que eu trabalho na área. 17 anos, então. Fala que começou com 12, né? Estava ajudando ali, né? Então, o que acontece? Assim, o intuito é interessante porque é muito comum, e isso também a gente já conhece do mercado de condomínio, às vezes a pessoa acha, o síndico está roubando, o síndico está fazendo o quê? Tal, assim, isso no passado era muito comum e cada dia mais a gente percebe que os síndicos são pessoas sérias, em grande sua maioria, né? E é uma profissão cada vez mais está se profissionalizando e são pessoas sérias, assim, a grande maioria das pessoas realmente são sérias e querem fazer um trabalho correto. E o projeto da Partiu e aí, da Supply, que tem a ver agora com a APSA nesse sentido, é muito mais para mostrar cada vez mais clareza para com os seus condôminos, ou seja, a plataforma ela tem como intuito também deixar uma cotação, um histórico dessas cotações para um futuro síndico, né? Vamos supor, um síndico colocou ali e fez a cotação. Aí vem o próximo síndico daqui a 2 anos, e sempre tem aquela dúvida, será que contratou o fornecedor tanto? Mas por quê? O fornecedor, às vezes, nem sempre o mais barato é o melhor. Assim, às vezes você tem um quarto mais barato, mas ele necessariamente é o melhor para aquela atividade. Mas ele deixa justificado, tem uma estrutura mais fácil, né, de só deixar ali. Então, o condômino, depois de 3 anos, 4 anos, quer consultar, ver o que aconteceu, em breve, em 2000, daqui a alguns meses, já vai disponibilizar isso para dentro do sistema da APSA também. Então, o intuito é deixar cada vez mais com a administradora, ou seja, cada vez tentando mostrar um serviço mais transparente, mostrar que podemos agregar no dia a dia e o condomínio ter certeza que está sendo gerido por uma administradora séria, que é a APSA e todas as outras administradoras do qual a gente conhece. E mesma coisa o síndico, ter um conforto de ter mais uma plataforma ajudando ele a gerir o dia a dia, que não é fácil, uma atividade de um síndico, é muita coisa, mas é uma atividade que reduz o tempo dele para ele fazer as coisas mais rápidas e possibilitar ainda assim uma maior transparência para dentro do condomínio, que isso é sempre importante. Não, sem dúvida. E acho que você tocou num ponto que é legal, né? Essa questão da troca do síndico sempre tem
esse questionamento, né? Mas, pô, o que que o outro síndico comprou? Teve cotação? Não teve cotação? Qual foi o fornecedor? E ter um portal onde a gente tem a transparência, onde o síndico, né, que vai estar assumindo aquele cargo, consiga consultar todo esse histórico, sem dúvida nenhuma, acho que é até um dos temas, faz parte do nosso tema, né, funciona como gestão. Ou seja, e com isso, sem dúvida nenhuma, tem impacto no dia a dia dos condomínios, por toda essa condição, né? Então, queria emendar nessa questão e dizer para você assim, qual, na sua opinião, né, qual o maior desafio da Supply para fazer com que os síndicos efetivamente utilizem a plataforma, né, que ele vire a chave e diga, poxa, não vou fazer a cotação no busca-pé, né, vou cotar pela plataforma especializada. Qual é esse maior desafio? O maior desafio, sem dúvida, é cultural, né? Assim, é aquele caso para qualquer coisa, né? Vou te dar um exemplo simples. Uma vez eu ouvi de alguém, achei muito legal isso. Você dá o laço no seu cadastro do tênis há 20, 30 anos de um jeito. Aprenda outro jeito e começa a dar outro. É difícil, já está 30 anos fazendo aquele laço. Estamos falando de uma coisa extremamente simples, mas é verdade, você está acostumado a dar o laço desse jeito. Então, o que acontece? É a mesma coisa do ponto de vista quando você tem uma plataforma. Então, o aspecto de ele estar acostumado a fazer de um jeito, está acostumado no fornecedor ir lá, imprime a nota fiscal, entrega, ele assina, coloca no malote e tal, é um aspecto que está acostumado a fazer, né? Mas o que a gente se propõe cultural do ponto de vista de vamos mexer nisso porque a plataforma realmente é muito mais fácil. Não é porque, óbvio, eu tenho que vender meu peixe, mas o intuito não é esse. O intuito é de quando começa a observar o fluxo que a gente fala como todo, realmente simplifica muito, fica tudo muito mais organizado e muito mais rápido. Então, esse é o aspecto. E o segundo é a administradora de imóveis. Assim, quando a gente antes de lançar a Supply, a gente mostrou a administradora de imóveis para 12 grandes players aí, de 12 grandes players de administradores e tal, para ajudarem-nos a lapidar, né, a plataforma, para ajudarem para ver como é que foi. E a APSA deu uma grande contribuição nesse processo, funcionários da APSA, e a gente acha que a gente está num segundo aspecto que responde a sua pergunta. Cultural, mas o segundo, a administradora tem que olhar isso também e falar, poxa, deixa eu mostrar para o meu síndico que isso faz diferença. E isso também faz, sem dúvida, do ponto de vista de ter um maior engajamento dentro da empresa, né? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, é a minha próxima pergunta, né, que a gente falou logo no início, que é a questão do síndico ter opinião, né, ter avaliação de outros síndicos dentro da própria plataforma, ou seja, que vai ajudar ele a decidir, não só ali na questão do preço, mas ele decidir também por uma opinião de um outro síndico, né, por um outro colega, que talvez possa tirar aquela dúvida ou aquela pulga que está atrás da orelha entre qual fornecedor escolher, né? Então, fala um pouquinho dessa questão da avaliação. Você fez a referência do Booking, e o Booking a gente tem isso, né? Aquelas avaliações nas estrelas. Sem dúvida. Sem dúvida. De como funciona isso na Supply? Então, é bem parecido, assim, do conceito do Booking. De novo, assim, a gente não inventou a roda, isso tudo vem de uma estratégia de um conceito, né, de avaliação que é o NPS, né, então você transforma aquilo em estrelinhas, e 10 estrelinhas, e tem um 9 ou 10 promotor da marca, etc. Então, resumidamente, a gente se apoia dos mesmos conceitos de grandes plataformas. Então, qual que é o conceito para te responder a pergunta? A gente tem aqui, basicamente, o seguinte, uma coisa principal de boa notícia para os síndicos. A gente faz um crivo na entrada do fornecedor, de documentação até dos sócios e tal, ele tem um cadastro. Nosso cadastro, digamos assim, a gente tem integração com a Receita, tem integração com alguns crivos maiores, faz um crivo maior para a entrada dele, ou seja, não é qualquer fornecedor que se cadastra, basicamente ele já entra. Não, pelo contrário, a gente já percebeu que vai ter alguns bons fornecedores que às vezes se cadastram e não entram. Aí você vai falar, poxa, mas aí é ruim ou bom? Bom, do ponto de vista de fornecedores,
a gente está buscando sempre preços que estejam corretas hoje em dia, que não tenha muitos processos por trás, tem algumas questões que eu quero sempre tentar blindar o síndico contra fornecedores que às vezes possam ter alguma divergência. E o que a gente quer falar sobre isso? Quando a gente vai estudar, do ponto de vista de analisar, conversando com bastante donos e administradores do mercado, a gente percebe que muitas das vezes fornecedores que prestam um serviço ruim ou tem uma reclamação, ele se repete. Às vezes ele vai na mesma assim, ele vai no condomínio, depois vai outro. E o outro lado é diretamente proporcional. Quando você tem bons fornecedores, geralmente presta bons serviços em grande maioria dos prédios. Então, um dos intuitos da Supply é proteger bons fornecedores. A gente tem a intenção, cada vez, quando a gente vai analisar números da APSA, por exemplo, você tem milhares de fornecedores cadastrados. E o intuito é ter milhares de fornecedores cadastrados também na Supply. Só que, às vezes, pode ser que, eventualmente, vai ter um número menor, porque a gente tende a ter fornecedores que, de fato, têm uma boa avaliação do síndico, e esse é um ponto bem interessante. O síndico, na hora de contratar, igual você olha lá a pousada, e essa pousada tem uma avaliação 6,3. Você já fica tenso, né? Você já vai falar, pô, ali eu vou chegar ali, vai ter barata andando e tal. O conceito é parecido. Então, assim, se você tem avaliações ali ruins, então a chave do negócio é presta bom serviço, fornecedor, quanto mais o ranqueamento em cima das avaliações, comentários de síndicos, etc., então, quanto mais a gente vai tentar sempre promover os melhores fornecedores de avaliação em cima. Esse é o conceito. E do ponto de vista para a administradora, a gente tenta fazer um projeto do ponto de vista que ela tenha um pouco, você sabe melhor que você tem algumas dores de cabeça de vez em quando fornecedores, você sabe de que é muito comum. Mas a gente vai acabar com isso? Não, a gente só espera tentar reduzir um pouco essas demandas e, por consequência, tornar mais satisfeito o síndico no final. Esse é o intuito. Não, isso é muito bom. A gente teve até uns comentários aqui do Christian dizendo exatamente isso, né? A indicação ou a referência de um outro síndico, sem dúvida nenhuma, na hora da decisão, tem um peso, né? Porque, de novo, é quem já usou aquele serviço ou aquele fornecedor e está recomendando para o outro. Então, isso é muito, muito bacana. Mas legal. Fazer só um parênteses, Edgar, desculpa. Alguém perguntou aqui sobre a questão de BH. Alguém fez uma pergunta aqui na live. Bom, em BH estamos em breve. Então a gente está fazendo um piloto Rio de Janeiro e em breve nosso intuito aí estaremos em BH. A plataforma é Brasil, então até agora se ancorando um pouco até também na Partiu, falando da minha outra startup. Então a gente hoje está crescendo para vários outros estados. E um dos objetivos, logo em seguida, dos nossos parceiros locais, etc., que a gente vai expandindo também, depois de virando a chave para todos os clientes da Partiu, para a implementação da Supply. Então, esse é o nosso intuito, ir para outros estados, em seguida, e BH está com um top 2 ali, para a gente, logo em seguida, estarmos atuando aí. É legal, porque, na verdade, como a gente da APSA, né, vai estar usando a Supply e na APSA a gente está atuando em vários estados, é legal também porque a gente utiliza em todos esses estados e oferece essa comodidade, essa facilidade para os nossos clientes também. Isso é muito legal. A gente falou muito, Wagner, de síndico, né? Qual as vantagens para o síndico, para as administradoras, para os condomínios, mas e para os fornecedores? O quanto que para eles essa plataforma é legal, quanto para eles isso pode ser vantajoso? Não, ótimo. Primeiro, assim, de novo, bater na tecla um pouco do não ter custo inicial, né? Então, eles cadastram gratuito e tal, mas qual que é o nosso principal objetivo? Uma plataforma, milhares de síndicos. Essa é o nosso posicionamento. Ao invés de você bater na porta de 50 mil condomínios, a gente espera ao longo dos próximos meses e anos já ter um volume significativo. Então, só a APSA, isso não é novidade para ninguém, mas a APSA tem quase 3 mil condomínios. Então, a gente ali já ao longo, a gente está fazendo o piloto agora e depois ao longo do tempo a gente vai virar a chave para o restante dos condomínios, né? Então, qual que é o nosso intuito? Basicamente, ele olhar e ver e falar o seguinte, poxa, tem uma plataforma que pode me ajudar na captação comercial para aumentar meu faturamento. Então, o primeiro passo ao invés de às vezes bater de condomínio em condomínio,
se pluga a supply que a gente pretende cada vez mais levar o negócio para vocês. A gente está no primeiro momento fazendo um piloto com terceirização de mão de obra e dentro de 60 dias a gente está abrindo para todos os outros serviços. Então, e aí a gente vai fazer uma campanha com todos os fornecedores. Só na APSA a gente tem um volume muito alto de fornecedores que a gente vai convidá-los todos a cadastrar na plataforma, justamente que a gente vai virar a chave para cada vez mais condomínios estão adotando esse sistema por causa não só da contratação, mas sim por causa da unificação e o outro ponto que eu te falei da parte de pagamentos, essa automatização de pagamentos, a diretoria também aposta bastante para 2021, a gente cada vez ir virando a chave e automatizar isso. Bom para o síndico e bom para ela. Não, sem dúvida. E para o fornecedor, acho que você falou, eu vou reforçar, é uma questão de ter contato, né, de ter leads. Extremamente qualificados, você vai falar com o teu público direto, vai falar direto com os condomínios, direto com os síndicos, né? Ou seja, os síndicos que queiram usar o fornecedor, que você falou, corta aí um pedaço, né, de um esforço de bater lá na porta, falar com o porteiro, de conseguir o síndico. Né? A Supply vai encurtar esse processo e realmente vai abrir uma porta, ou melhor, algumas portas para aquele fornecedor, porque ele não precisa atender um, né? Ele consegue atender vários condomínios. Legal, eu queria deixar aqui um recado, o Wagner. Aqui na APSA a gente tem um curso de formação, de especialização, né, de gestor de propriedade urbana. Para aqueles profissionais que queiram se aperfeiçoar, se reciclar e se modernizar. Esse curso está com uma promoção aí nessa época da pandemia, com 70% de desconto. É um curso que hoje está todo via digital, né, via as plataformas digitais. Ele está com 70% de desconto. A gente está aí com as últimas vagas abertas, então você, síndico, legal, ou você que é cliente, queira se aperfeiçoar, entender um pouquinho mais desse mercado, do mercado imobiliário, entra lá no site apsa.com.br/GPU, vê essas informações. O curso está com 70% de desconto. Queria reforçar, dar parabéns a todos os corretores de imóveis pelo dia de hoje, para todos os gestores imobiliários. Hoje é dia do corretor de imóveis, então fica aqui o meu abraço a esse grupo, a essa classe profissional extremamente relevante para o nosso mercado e para o nosso país, né? Essa indústria de corretor. Wagner, a gente está chegando no final. Eu deixei uma última pergunta aqui, o grand finale, que você falou aí no início da sua fala sobre a questão do leilão, né? A gente escuta falar muito de leilão reverso, mas o quanto de benefício tem isso? E aí eu vou englobar para fazer a pergunta de uma vez, né? O quanto de benefício tem envolvido atrás desse leilão para o síndico e para o fornecedor? Como é que funciona isso? O desconto, a diferença de preço é grande? Conta um pouquinho para quem nos assiste aí de como funciona esse leilão. Legal, legal. Bom, obrigado aí. Vamos para a gente encerrar. Basicamente, a questão do leilão, eu diria até como um benefício, voltando à sua pergunta anterior, do benefício para o fornecedor. O benefício fornecedor, vamos pensar você de novo, assim, a gente está lá, o cara batendo na porta de condomínios, ligando, tem uma central de vendas dele, né, além de, às vezes, divulgação em Google, etc. Mas o leilão ele é muito bacana, porque, às vezes, em uma vez, pensa, você leva 20 condomínios de uma vez, 10 condomínios. Pensa para terceirização de mão de obra. A gente vai fazer um piloto agora simples, com 5 condomínios e depois 10 condomínios. Então, pensa você, os contratos de terceirização de mão de obra, você sabe, são maiores, assim, apesar da margem ser bastante apertada, mas tem ali um pouco melhor. Em uma tacada, às vezes você leva 10 condomínios de uma vez. Assim, isso é bem expressivo do ponto de vista comercial. E quando você leva isso para o fornecedor, é sempre interessante. Pensa se fosse até para a APSA pegar 10, 20, 30 condomínios de uma vez de captação, né? Isso faria sentido para qualquer empresa, né? Então, a gente aposta muito, muito aqui na parte do leilão. E como que é o leilão em si? O leilão, basicamente, a gente abre o leilão, então já a nossa intenção agora, a gente vai fazer o piloto agora de setembro, a primeira semana agora, daqui uma semana,
com os fornecedores de terceirização de mão de obra. E aí depois, logo em seguida, a gente, uma vez por mês, que é sempre no dia 1º de cada mês, a gente abre o leilão com o número limite do lote. Por exemplo, vou dar um exemplo. Então vamos supor que a gente abre o leilão aqui de dedetização com lotes de 20 condomínios. Depois a gente abre outro, quando esgota o primeiro, a gente abre um segundo com 20 condomínios. Sempre ele expira no dia 1º, essa é a regra que a gente está usando por momento, e ele vai ser mensal. Aí, por quê? O síndico ele tem a cotação online, ele precisa contratar no dia 12, legal, ele entra lá, ele pode contratar no dia 12, ele faz a cotação. Mas não, ele quer contratar aquele fornecedor, então ele não quer nem cotação, ele já vai direto e contrata aquele fornecedor também, isso tem opção. Só que se ele puder esperar 18 dias, talvez dando esse exemplo do dia 2 para o dia 1 do outro dia, a gente está falando o seguinte, ele pode economizar numa média, com os estudos que nós fizemos, de 5% a 20%. E isso é expressivo, né? E para o lado do fornecedor, esse, de novo, vendo quanto é interessante, às vezes ele espreme um pouco a margem dele, né? Afinal do leilão. Mas, do que compensação, você já pega 20, 30 condomínios de uma vez. Isso é muito expressivo, sabe? E você leva aquela carteira toda. E aí o sistema, para o ganhador do leilão, ele agenda, coloca a data ali, olha, condomínio 1, condomínio 2, aí ele passa a ter acesso aos dados do condomínio para que ele possa agendar. Então ele coloca na agenda e o síndico recebe a data e turno que ele vai comparecer. E aí, obviamente, o síndico, mas essa data e turno eu não quero, ele altera, faz o que for, mas eu digo do ponto de vista para ser rápido, ele consegue ter uma junção de ter uma economia expressiva. E para o fornecedor, ele consegue ter acesso a diversos condomínios de uma vez. Então, é mais ou menos essa que a gente quer assim, fazer algo bem equilibrado para ambos os lados. E para a administradora que implementa a supply, aí tem um diferencial. Afinal, ela está oferecendo mais uma plataforma para economia para os síndicos, para mais transparência para os síndicos, para automatização. Enquanto a gente vê cada vez mais esse movimento, a gente percebe que outras administradoras estão entrando, a gente está em negociação com mais de 12 administradoras já em andamento para trazer. Então, o que acontece? A administradora cada vez mais a opção para levar uma plataforma bacana para o condomínio. E com possibilidade de redução. Então, é isso que a gente quer oferecer e sempre, cada vez, agregar valor para esses 3 clientes nossos que a gente tenta trabalhar muito aqui para prestar um bom serviço. Legal. Tem uma pergunta do Álvaro, o Wagner, que eu acho que vale responder. Como o leilão avalia qualidade? Boa pergunta. O crivo para participação do leilão, ele tem alguns crivos maiores. Então, vamos lá. A gente, primeiro, das empresas, lógico que nesse início a gente vai fazer um crivo de empresas que a gente já tem um histórico na AFSA mesmo, que a gente está fazendo, né? Eu e você, inclusive, estamos tocando isso junto com as demais, mas para participar do leilão existem alguns crivos, Aldo, bem maiores, assim, o fornecedor tem que ter no mínimo 2 anos de empresa, então empresas novas não participam, tem que ter no mínimo avaliação de 4,5 estrelas, de novo, o ponto de vista da importância da avaliação do fornecedor, aí tem uma questão de comentários dos síndicos, então primeiro a gente faz um crivo de bons fornecedores com bom histórico para participar do leilão, essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa, o síndico tem a possibilidade, ele mesmo se ele visualiza todos os fornecedores que vão estar participando daquele leilão. Então, vamos supor que ele visualiza 20 fornecedores, estou dando um exemplo aqui, de limpeza de caixa d'água, beleza? Desses 20 fornecedores, pode ser que o Álvaro tenha uma experiência, ou algum amigo dele, daquele fornecedor 1 ou 2 ali que ele não gostou de jeito nenhum. Então, ou já tiveram, ele pode colocar ele no blacklist, que mesmo se esse fornecedor venha a ganhar, ele não vai prestar serviço no seu condomínio, independente do preço, etc. Ou seja, não tem interesse. Então, o nosso intuito existe um crivo para entrada na supply e existe um crivo bem maior para entrada como fornecedor no leilão. Esse é o conceito que a gente está fazendo aqui. Legal, Wagner, obrigado. Desde já te agradeço aí a participação. Assim, acho que esse tema é um tema bastante relevante. Assim, a gente que trabalha com condomínio. O Álvaro fez mais uma pergunta: como a empresa pode participar?
Acho que aí... Legal, Álvaro. Nesse primeiro momento, obrigado aí pelas perguntas, o Álvaro, duas perguntas boas. Nesse primeiro momento, a gente está focado no piloto em terceirização de mão de obra, então depois que você consulta lá supply.com.br, que é o nosso site, e logo em seguida, vamos publicar aí, nossa meta agora dentro de 60 dias, a gente finaliza a abertura para todos os demais serviços. Então, eu não sei se a sua empresa se encaixa em terceirização de mão de obra, se sim, a gente tem o maior prazer de recebê-lo, se não, daqui mais ou menos aí, no máximo 60 dias, a gente já está disponibilizando para que a gente já comece a virar a chave com uma parte dos condomínios da APSA. Inclusive, você sabe melhor do que eu, né, Edgar? Então, assim, a gente já está justamente para viabilizar isso para vários outros fornecedores, tá bom? Legal. Então, o Wagner, reforçando, né, assim, a APSA sempre preocupada, acho que a Supply é mais uma, a gente já teve outras lives falando dessa questão das comodidades, o quanto nós estamos preocupados em oferecer aos nossos clientes essa questão de comodidade, das facilidades que a gente tem, e a Supply é mais uma delas, mas a gente não para por aí. Então, eu queria dar uma notícia em primeira mão. Na segunda-feira, a gente vai ter aí um lançamento que é disponibilizando, junto, em parceria com a Cielo, né, o pagamento das cotas de condomínio que estão em atraso, para aquelas pessoas que estão com a cota de condomínio em atraso, e a viabilidade do pagamento através do cartão de crédito. Então, isso é mais uma facilidade para os nossos clientes, até naquele momento que às vezes a situação está um pouco fora da curva, ele tem a disponibilidade de fazer esse pagamento no cartão de crédito e, com isso, evitar, né, problemas extrajudiciais e até mesmo problemas judiciais, já que a cobrança de condomínio, a cobrança pode ser feita na esfera judicial. Então, isso é mais uma facilidade. O lançamento dessa condição acontece na segunda-feira. Eu peço para que vocês que nos assistam se inscrevam em nossas redes sociais, né, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e que fique por dentro, acompanhem essa comodidade. Na semana passada, o meu amigo Giovanni Oliveira teve com o pessoal da Market for You, que também é mais um produto que a gente está oferecendo aos nossos clientes, que é o produto de mercado, de mini mercado dentro do condomínio. Isso, sem dúvida nenhuma, nesse momento da pandemia, é de extrema relevância nos condomínios. Acho que faz total sentido, né? Como facilidade, como benefício. A hora que eu quero, eu vou nesse espaço dentro do condomínio com total conforto e segurança e consigo ter acesso a produtos de qualidade para consumir naquele momento. Então, isso, mais uma vez, reforça essa nossa preocupação em oferecer comodidades e benefícios para os nossos clientes. Wagner, queria te deixar aí um momento final para se despedir, agradecer a quem nos assistiu. Eu te agradeço mais uma vez aí pela parceria, sempre bom bater um papo contigo. E nos vemos. Aquele abraço. Tá bom, super obrigado, de verdade, aí pela abertura. E muito feliz, a gente vai ter um baita de um projeto juntos, pode esperar, tenho certeza. Tá bom? Legal. Pessoal, a quem nos assistiu, meu muito obrigado. Fiquem com Deus, com saúde, um bom final de semana. Um abraço. Obrigadão a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.